Bora lá, nação, nesse momento analisar a imprensa esportiva falando sobre o nosso Flamengo, que já tem um esboço do provável time que pode jogar a final da Copa do Brasil. Meus amigos, não é um bom momento que o Flamengo está passando nesse ano de 2023. O Flamengo perdeu nessa quarta-feira para o Atlético Paranaense de 3-0, mas agora é torcer para o Flamengo fazer uma boa partida contra o São Paulo e tentar salvar o ano com esse título da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa não é nada boa, temos que ser sinceros, mas agora nos resta como torcedor torcer para o nosso Flamengo. Vamos deixar já nos comentários o nosso palpite. Eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like. Nós vamos ver os palpites da imprensa esportiva, o Denilson, Ronaldão, Renata Fã, falando os palpites dele para essa partida. Se você não é inscrito no canal Meu Megão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias e tem informações do Flamengo para vocês, tá bom? Lembrando o seguinte, eu gostaria de deixar para você aqui a PagBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive, meus amigos, olha só que interessante, você pode fazer a sua fezinha com apenas R$1, exatamente, com ela. O depósito é simples, você vai lá, faz seu Pix, com apenas R$1 você já pode fazer a sua fezinha, que inclusive você já pode fazer também para a final da Copa do Brasil, se preparar, você que gosta de fazer a sua fezinha, vai lá, corre. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Você fazendo o seu cadastro simples, você pode realizar o seu depósito simples também com apenas R$1 e já fazer a sua fezinha. Lembrando o seguinte, que com a PagBet é o seguinte, você acertou, tá pago. Você fez ali o seu palpite, você acertou, já tá pago. Na hora você já pode pedir o saque com seu, através do Pix. Então vai lá, corre e aproveita a PagBet, uma das melhores casas de palpites do mundo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, programa Jogo Aberto, vou deixar o link como crédito na descrição do vídeo, bora pras notícias do Flamengo. E aí que decisão é o seguinte, Loirão, você precisa, pelo menos, performar bem. O São Paulo conseguindo voltar do Rio de Janeiro vivo para decidir em casa, a chance, obviamente, ela é muito clara. Agora, o São Paulo não conseguindo vencer fora de casa ou não conquistar o título, a gente olhar para a classificação, é uma classificação que assusta. Na pesquisa, o São Paulo está levando a melhor. Dentro do Campeonato Brasileiro. A pesquisa, qual é o seu palpite para a primeira final da Copa do Brasil? O Flamengo com 34%, São Paulo 61% e o empate com 3%. Aumenta muito a responsabilidade. O São Paulo vencendo, como eu vinha falando aqui, o torcedor e a mídia no modo geral não vão nem lembrar do que foi feito contra o Internacional ou nas rodadas anteriores a essa decisão, até porque o Dorival, junto com toda a sua comissão e também os protagonistas, que são os jogadores, eles estão pensando justamente nessa grande decisão da Copa do Brasil. Esse é o grande problema que eu vejo na decisão. O Flamengo realmente foi muito mal contra o Atlético Paranaense, tomou um 3-0 em que o adversário foi superior, e o São Paulo também não deu as caras, não mostrou credenciais no Beira-Rio. Tudo bem, pode ser que a cabeça mesmo esteja na Copa do Brasil, o pensamento é nessa competição, no dinheiro, na vaga para Libertadores, em tudo que ela oferece. E a gente vê que as duas torcidas, elas estão... A do São Paulo eu acho até mais empolgada, no sentido de que não tem esse título. A do Flamengo a gente viu protestando no aeroporto, lá no Espírito Santo. O clima não é o mais favorável para nenhum lado. Para nenhum lado, mas se a gente... Assim, para fazer a comparação, eu vou colocar na balança, o Flamengo vive uma situação muito mais conturbada, muito mais não, São Paulo não tem problema nenhum de cobrança de torcida, ao contrário, a torcida do São Paulo vem fazendo ao longo dessa temporada, mais uma vez, né, um papel extremamente importante, incentivando o time em todos os momentos. O São Paulo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, são 7 jogos, se eu não estiver enganado, sem vencer na competição, porque a gente tem ainda... A gente se escora estamos nos escorando ainda nessa decisão de Copa do Brasil. Não está enganado, 7 partidas em que o São Paulo não vence. E o Flamengo, por exemplo, tem 11 pontos a mais que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E vive essa situação conturbada, de pressão e de cobrança do torcedor. Falando em Flamengo, olha ele dando as caras aqui no nosso telão. Boa. Está chegando a hora da decisão da Copa do Brasil e o momento é de crise no Flamengo. Na política, confusão,
O Conselho Deliberativo do Rubro-Negro se reuniu na Gávea para debater mudanças estatutárias. A proposta de aumentar o mandato presidencial de 3 para 4 anos foi rejeitada. Já a contagem de votos sobre a exclusão de candidatos com cargos políticos das eleições do clube causou divergência e foi suspensa. No futebol, a turbulência também está presente. O desempenho abaixo do investimento. No Brasileirão, muito distante do líder Botafogo. Restou mesmo a Copa do Brasil. Domingo, o Maracanã vai reabrir depois de mais de 20 dias de manutenção no gramado para o Flamengo receber o São Paulo. Primeiro duelo da final do torneio. A segunda partida será no dia 24 no Morumbi. Só a conquista do título pode salvar o ano, marcado por decepções até aqui. Sampaoli está balançando no cargo e cada vez mais isolado no dia a dia. Jogadores também são alvos de protestos. O meu Flamengo não precisa de você. Normal, pero tenemos que... Normal, mas temos que saber que isso vai acontecer. Inclusive, pode acontecer domingo na final. Mas temos que ter a capacidade, a rebeldia e a valentia de enfrentar uma situação que nos dá a possibilidade de ganhar um título. Que nos daria a possibilidade de ganhar um título. Realmente é um trabalho novo, né? Querendo ou não. O São Paulo tem muita cara do Flamengo e isso parece que dá a ele muito tempo, mas é um trabalho novo. A gente sim tem oscilado em partidas muito boas, algumas menos boas, mas o futebol também às vezes é um pouco incoerente, né? Então tem times que jogam mal e vencem, tem uns que jogam muito bem e perdem. Para esse primeiro confronto, o argentino tem problemas. Os laterais Felipe Luiz e Varela seguem no departamento médico, assim como o meia Arrascaeta, o atacante Luiz Araújo e agora o volante Alan. O último se machucou na derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. Saiu de muletas e foi diagnosticado com lesão no pé. Vai ficar fora por pelo menos 2 meses. Os casos de Arrascaeta e Luiz Araújo são de corrida contra o tempo. Os 2 jogadores estão com lesão na coxa, fazem tratamento intensivo, mas só devem retornar para o jogo do Morumbi. Em 36 jogos, 36 escalações diferentes. É difícil prever o que Sampaoli pensa. Um provável time pode ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Gerson, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Uma derrota pesa muito, mas creio eu que nesses momentos que a gente vê quem é quem. Um homem, uma pessoa que quer ser o melhor e está sempre vencendo. É os momentos difíceis que aparecem. Então, nós temos grandes jogadores, temos um grande treinador e sua comissão e temos uma enorme torcida onde a gente realmente, nesse momento que a gente precisa deles, para poder ser campeão mais uma vez. Apesar do momento, a expectativa é de casa cheia. O curioso é que após a dolorosa derrota para o Furacão, alguns ingressos do setor sul do Maracanã voltaram a ficar disponíveis por desistências. Contrariando as estatísticas, Sampaoli trouxe o Flamengo até a final. Resta saber se o trabalho do treinador, assim como o torneio, também está chegando ao fim. Vamos falar um pouquinho desse Flamengo. Denilson, o que mais assusta você como torcedor do São Paulo e também como comentarista quando falamos em Flamengo, especificamente na decisão da Copa do Brasil? Doirão, o que mais me assusta é a qualidade técnica que esse time tem. Se isso ficar aflorado nessas 2 decisões, nesses 2 jogos, a missão vai ser muito difícil para o São Paulo. O problema é que, tecnicamente, esse time não está conseguindo jogar. E aí eu acho que passa muito pelas tomadas de decisões do Sampaoli. O Sampaoli não conseguiu nenhum jogo até agora repetir o time, por exemplo.
Que isso é um detalhe que o torcedor cobra do Sampaoli. Ele não repete o time. A gente tem a ideia de que ele faz isso porque ele quer um time com intensidade dentro de campo. Pelo menos manter ali uma intensidade maior parte do jogo. E o Flamengo não vem conseguindo fazer isso. Tem jogadores individualmente que podem decidir a decisão. Tem jogadores que têm personalidade para suportar essa pressão. A gente falou ontem aqui, por exemplo, da personalidade do Gabigol. Não fez um bom jogo, foi expulso, mas ele foi para a coletiva. Isso mostra que tem personalidade. Falou de tudo o que aconteceu durante o jogo. Só que agora, da mesma forma que o São Paulo está pensando e preparando o time para essa decisão, o Flamengo também. Esquece o que passou até esse momento. É uma decisão e é um time que está acostumado nas últimas temporadas disputar decisões. E além da pressão da torcida, que a gente já viu nessa semana, é intensa, especialmente no aeroporto, não é? A gente sabe que o Flamengo vê o Fluminense com chances na Libertadores, o Botafogo muito bem na primeira colocação da Série A, e se a Copa do Brasil para o Flamengo não chegar, ele acaba o ano provavelmente sem nenhum título. É um time que está disputando uma decisão e é o torcedor e o meio de comunicação no modo geral pedindo a cabeça do Sampaoli. Você vê o quão conturbado está o ambiente do Flamengo. E não, sem deixar de lado, a diretoria também nesse combo também vem sendo muito criticada. A primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E eu vou ser o primeiro, Rony. Vou falar uma coisa. Não fica aliviado de mudar o foco? Não, fica até tranquilo, até para poder analisar com clareza, né, com embasamento, com estudos feitos também, né, em termos de que tem em mãos as duas equipes e a situação que vive o Sampaoli e a situação que vive o Dorival Júnior também, né? Uma situação complicadíssima para os dois treinadores, onde o empate aí... O empate decreta, sabe o quê, Renata? O quê? A falência das duas equipes e esse campeonato da Copa do Brasil que não vale nada. Isso, né? O Corinthians não está, não vale nada. Mas você não ganhou em 95, não vale pra caramba, agora não vale nada. Mas quando você ganhou, valia, agora não vale nada. Ô, Renata, você falou Ronaldo, né? Só pra ter uma... Tá, muito obrigado. Eu diria que o Flamengo sai na frente com vitória acachapante, como diria Denilson Show no seu podcast, acachapante. E depois aqui, 0-0. Então, o Flamengo leva. Pensa o seguinte um pouquinho aí, Sgarbi. O São Paulo, para chegar à decisão, teve que passar pelos dois principais adversários da vida. Não é pelo Palmeiras e pelo Corinthians. Já o Flamengo passou pelo Fluminense, um dos principais rivais da vida também, e pelo Grêmio. Assim, pá. E agora? Chegando com problemas de lado a lado, resultados ruins... Qual é o seu prognóstico? Para o São Paulo não poderia ter forma melhor de ganhar uma Copa do Brasil. Olha o Soberbinha. Olha o Soberbinha de novo. Eu tô falando. Passando por Palmeiras e por Corinthians. Sim. Isso é um fato, é óbvio. Não poderia ter. Primeiro título de Copa do Brasil se acontecesse dessa maneira. Atropelando o Corinthians no Morumbi é incrível. Só que... Tem que perguntar se vai conseguir fazer gol com a mão. O empate, o São Paulo tem um ponto muito importante, que é decidir em casa. O empate no Maracanã, o São Paulo que não vem desempenhando bem fora de casa, apesar de ter vencido Sport, Palmeiras pela Copa do Brasil fora de casa. Então você já tá decretando que não ganha no Maracanã? É difícil ganhar no Maracanã. O último jogo, vou lembrar vocês, o último jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã, São Paulo jogou muito melhor, empatou com um pênalti bem mais ou menos no final do jogo pro Flamengo. Pra mim o São Paulo e decide em casa, depois eu tô confiante. Vem pro pai. Vai, David. Vem pro pai. Aqui, ó. O que é isso? 1-1. Hã? 1-1. Era o número que eu usava, o número 11. 11. 1-1 esse jogo aí. 1-1 esse jogo aí. Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da decisão lá no Maraca. 1-1. Esquece. E aqui a gente ganha. Ó, o Flamengo é uma incógnita. Todo mundo concorda. É o quê, bebê? É uma incógnita, né? Não dá pra saber como o Flamengo vai entrar, porque a diretoria perdeu o time de ter mandado o São Paulo embora, já era pra ter vazado faz tempo, a boleirada também tá meio esquisita. Você falou Pardioli? Quem? Pardioli, você falou? Que é uma mistura de professor Pardal com... Era pra ele já ter vazado, ó, a mocota do Flamengo. A grande verdade é essa aí. Agora, o que eu acredito? Na força do Morumbi para o jogo de volta. Estamos tratando do jogo primeiro no Maracanã. Perfeito? Sim, vamos focar no nessa Maracanã. partida. Na força do milagre. Eu vou parafrasear Denilson Show. E eu quero ser cobrado em todas as plataformas digitais e semana que vem aqui neste programa. Não há a menor chance do Flamengo não sair com uma vitória.
O Flamengo sairá... E mas se for 3x0, em Jubitrica, o Flamengo vencerá... Como é que faz? Anote o que eu tô falando. Aí esquece. O Flamengo vencerá o primeiro jogo no Maracanã. 3x0. 3x0, 2x0, 3x0. Não sei, mas que vai ganhar e ponto. E aí tem que ver se não vai dar tremedeira, dor de barriga no Morumbi pra tentar reverter contra o Flamengo. Só isso. Vai vender o ingresso ou bebia? Não, se o Flamengo vencer 3x0, acabou. O Palmeiras não vai vencer 3x0. 3x0, acabou. Gente, é um jogo. Não, tudo bem que tem a volta aqui no Morumbi, mas esse é o jogo da vida até então para as duas equipes. Claro. Ambas estão zeradas em títulos no ano. Pra mim é mais que o São Paulo. Nada. O Flamengo teve muito mais chances que o São Paulo, mas o São Paulo não tem a Copa do Brasil. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, porém com o técnico do São Paulo. Então, assim, é um jogo que eu imagino que a entrega, a concentração... Gente, é nisso tem que eu me apego, tudo. Rê. É isso que você falou, perfeito. É nisso que eu me apego, nesse discurso da Renata. Eu acho que os jogadores do Flamengo... Terminando a semana bem, hein? Terminando a semana bem. Jogadores do Flamengo... Jogadores do Flamengo vão entrar no vestiário. Rapidinho, olha só, palpites agora. Então vou começar para acelerar o processo. Flamengo 2, São Paulo 1. Opa, valeu, Leirão. Capela. Obrigado. O Flamengo vencerá o primeiro jogo, certeza. Flamengo 2, São Paulo 0. Sgarbi. 2x2. TD. 1x1. Rona. E só lembrar aqui, é Flamengo, não é Vasco. 3x0 pro Flamengo. Mengo! É a hora. Pedrão, 2 seu. E o do Gabigol foi expulso, mas foi no Brasileiro. Não, o Gabigol estará à disposição. 3x0. Não, Bruno Henrique, não? Não, Bruno Henrique vai fazer, mas não vai valer. Tá aí, nação, tá aí então os palpites da imprensa esportiva. Eu gostaria que você registrasse também aqui nos comentários o seu palpite e vamos ver o que vai acontecer, né? Então tá aí, o programa falou sobre a possível escalação do Flamengo. Vamos ver se vai ter alguma alteração para essa partida. E a gente vai trazendo as notícias para você durante o dia. E, meu amigo, fica ligado aqui no nosso canal, porque vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo da final da Copa do Brasil, tá certo? Então é isso daí, nação. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.